Qual é a razão social da sua empresa, Yali? Multiplicar talentos. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, nosso encontro semanal do mundo dos negócios com empreendedores e líderes de diferentes segmentos para ajudar você a ter uma noção geral de como melhorar a performance da sua empresa. Todos os episódios contam histórias diferentes, cada um com o seu estilo, cada um com o seu formato, mas eu tenho certeza que você que acompanha a nossa trajetória desde o primeiro episódio já aprendeu muito por aqui. E hoje, continuando esse processo de aprendizado, nós trouxemos um mega empresário. Só para vocês terem uma ideia, ele é sócio de mais de 50 empresas e dentro do seu grupo mais próximo tem mais de 25 negócios que ele toca diretamente. O Yali, que é o nosso entrevistado de hoje, ele faz parte de um ecossistema empresarial que não para de crescer. Tem uma visão inovadora, disruptiva de mercado e que eu me orgulho de dizer que sou mentorado também e faço parte desse grupo para aprender a desenvolver as estratégias para o nosso negócio. Com vocês, o grande Yali Oliveira. Yali, muito prazer. Obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra te receber aqui hoje, fico feliz de você conseguir uma brecha na sua agenda, apesar que já é um empresário que tem uma empresa autogerenciável, né? Ela já toca sem você, né? Essa sua frase, ela tem algumas pessoas que questionam, né? Será que existe uma empresa autogerenciável? Eu não acredito. Olha só, vamos Eu não acredito, a gente vai falar sobre isso. Coisas. Já vamos quebrar alguns paradigmas aqui agora, que a gente pega jargão de mercado, né? Quando o empresário tem liberdade, a gente supõe que a empresa é autogerenciável, mas vamos aprender coisas novas aqui hoje, então. Yali, eu sempre gosto de começar conhecendo a trajetória, conhecendo como a pessoa que está aqui, que tem sucesso, que tem resultado, por isso ela está aqui, ela começou. Principalmente entendendo se existiu algum ponto de inflexão nessa história que transformou a vida dela, que estava seguindo por A e foi para B e mudou, ou se foi linear a história, ela só foi prosperando o negócio que ela já tinha bastante tempo. Então, Yali, qual que é a história que você conta da sua história? Muito bom, eu sou, em primeiro lugar, Yali, 36 anos, e eu venho do Nordeste do Brasil. Hoje a gente está em São Paulo, mas eu sou nordestino, lá de Natal. Né? Lá é um lugar que não tem muitas oportunidades. Né? Se você quiser estabilidade, você vai até conseguir lá, mas prosperar como empreendedor, que sempre foi meu sonho, é mais difícil. Mas eu sempre fui um estudante que me arrastava para passar. Eu não era burro, mas eu era preguiçoso. Eu fazia só dar conta para passar. Fazia só aquela continha ali. Passou aqui com 7, tá tudo bem para mim. Então eu sempre fui arrastado na escola. Porque eu não via muito sentido na escola no que eu queria fazer para minha vida. Eu queria empreender. Eu já empreendo desde os 14 anos. Né? Vendendo materiais de limpeza que meu tio guardava na minha casa, na garagem da minha casa. A garagem da minha casa era muito grande, cabia 3 carros. Minha mãe só tinha um carro. E aí ele botava no restante da garagem todo aquele material de limpeza. E aí eu pegava aqui e falava, tio, se eu vender essa garrafa aqui de detergente, quanto você me paga? 50 centavos. Aí eu ia batendo de porta em porta e ia vendendo. Ou seja, eu queria comprar, naquela época, 13, 14 anos, Kinder Ovo, comprar um peão, comprar, enfim, chocolate, um brinquedo, qualquer coisa. Sabe, um tazo, naquela época que tinha os tazos, né, do Tasmania e tal ali. Enfim, e eu me descobri um cara empreendedor. Me espelhei muito no meu avô. Meu avô sempre foi muito empreendedor. Teve 6 filhos, um deles a minha mãe. E todos sustentados por ele. Minha avó era dona de casa. E eu vi no meu avô uma força muito grande. Né? Adquiriu vários patrimônios, enfim, vários imóveis, né? Tinha muito patrimônio. E aí eu falei, cara, esse é bacana aqui, você poder trabalhar e ter seu próprio negócio. Então, aos 14 anos eu aprendi a fazer sites. Então eu sou um cara de tecnologia, né, desde pequeno, tive computador desde cedo, com 13 anos. Então eu aprendi a desenrolar, formatar computador, abrir computador, instalar os programas, softwares, os Microsoft Office. Então as pessoas me pagavam para eu fazer isso, eu já tinha facilidade com isso. E aí eu comecei a fazer sites logo em seguida e comecei a ganhar dinheiro. Eu lembro muito bem um dia que minha mãe chegou para mim e falou assim, caiu um dinheiro aqui na minha conta, Yali, R$50. De quem é esse dinheiro? Eu falei, não, foi o dinheiro que eu fiz ajudei um cara a fazer um site. Dei um suporte ali. E foi o primeiro dinheiro que eu ganhei fazendo site, com 14 anos mais ou menos. E a minha mãe nem acreditava, falou, não, isso aqui alguém transferiu errado. Eu falei, não, mãe, é pra mim. E a partir daquele momento eu percebi que eu não dependia dos outros para ganhar dinheiro. Eu poderia fazer o meu próprio negócio, construir um produto e vendê-lo.
encurtando um pouco da história, chegou 20 anos de idade, eu tinha acabado de entrar na faculdade no Brasil, de Ciência da Computação, e eu recebi uma oportunidade para jogar futebol e estudar no exterior. Então eu transferi minha faculdade para lá. Até então eu não sabia que isso existia, Adriano. E aí quando eu soube que isso existia, eu falei, cara, eu preciso ir para lá por quê? Primeiro que eu já queria ir para os Estados Unidos para estudar Ciência da Computação, ou pelo menos fazer um intercâmbio. E outra que eu descobri que eu podia jogar futebol e bancar meus estudos com futebol. Eu falei, cara, está juntando o útil ao agradável. Então, eu vou aqui buscar aplicar para essa universidade, conseguir a bolsa lá, e aí, quem sabe lá, eu posso até ficar por lá, inclusive, porque os Estados Unidos é o berço da tecnologia, né? Então, esse é um pouco da minha história. Voltei para o Brasil e comecei a empreender através de uma rede de franquias de futebol. Antes até de você já contar esse ponto da franquia, que eu sei que é um ponto muito importante ao longo da sua história, explica o como é possível você ser convidado para estudar lá fora através do futebol. Isso já era uma prática comum, porque é a primeira vez que eu escuto isso. Já escutei sobre outros segmentos. A pessoa que sabe muito sobre tecnologia, ser convidado para estudar fora, mas o futebol, ainda mais futebol mesmo, não o futebol americano, eu nunca tinha escutado. Vamos lá. O sistema de ensino americano, ele incentiva atletas de todos os esportes a, desde pequeno, investirem no esporte, porque as faculdades americanas elas dão bolsa de até 100% se você for um bom atleta. Então, o futebol, o esporte universitário em geral nos Estados Unidos, ele é muito forte. Inclusive, ele é a base do esporte olímpico americano. Então, ou seja, os nadadores olímpicos, que ganham diversas medalhas de ouro nas Olimpíadas, eles estão nas faculdades. Os jogadores de basquete que hoje estão na NBA vieram da faculdade. Com exceção de alguns muito fora da curva, como o LeBron James, por exemplo, que ele saiu da high school direto para a faculdade, direto para o profissional. Então, o sistema de estudos, a educação nos Estados Unidos, ela é toda formatada para que a família e o atleta seja incentivado a investir no esporte para ganhar uma bolsa e bancar seus estudos. Sabe por quê, Adriano? As faculdades lá são muito caras. Elas custam 20, 30, 40 mil dólares por ano. Então, sem uma bolsa, fica muito difícil para você estudar numa grande universidade. Então, o americano ele entendeu. Se eu der uma bolsa para os melhores atletas, eu posso construir um bom time e competir com as outras faculdades. Então, eles criaram ligas universitárias, entre elas. Essas ligas, as faculdades dão bolsa de até 100%, e eles construíram o esporte universitário assim, como sendo a base do esporte profissional. Então, desde o basquete, da natação, do vôlei, do próprio futebol americano, todos os atletas eles passam pela universidade. Então, lá, primeiro esporte dos Estados Unidos, futebol americano, todo mundo sabe. Segundo esporte, você sabe? Imagino que é o tênis. O tênis não, o beisebol. Não, é o futebol americano universitário. É o segundo maior esporte dos Estados Unidos. Caramba. Pra você ter uma noção. Os times universitários lá de futebol americano têm um avião próprio, inclusive. Tem dormitório próprio, tem academia própria. Ou seja, por que isso? Porque quem não é atleta, ele faz questão de estudar na universidade que tem os melhores atletas dos Estados Unidos. E é o que acontece. O americano ele gosta de ter os melhores profissionais do mundo, os melhores alunos e atletas do mundo. Então eles vão até os outros países, como por exemplo o Brasil, e vão garimpar talentos. Então eles têm um olheiro que nessa época já tinha esse perfil de olheiro que vem dar uma olhada aqui e levar as pessoas. Porque eu sei que tem uma pessoa no digital que é famoso, chama Ryan Santos, que ele jogou futebol americano lá. Esse era o único caso que eu vi. Então no seu caso tinha um olheiro em Natal nessa época que... Na verdade assim, ingressar numa universidade americana é igual ingressar numa universidade brasileira. Você presta o vestibular, tira uma nota e você pode aplicar para a universidade. Entendi. Então qualquer pessoa do mundo é só entrar no site da universidade, por exemplo, Harvard. Eu quero estudar em Harvard. Ele vai lá dar os pré-requisitos, você tem que tirar X, Y, Z nas provas, TOEFL, SAT, e você tem que ter esses pré-requisitos, por exemplo, fazer trabalho comunitário. Você tem que ter boas notas na escola, um GPA que eles falam, né, que é a média aqui, acima de 8, 9. Então você tem os pré-requisitos. Daí você aplica para a universidade. E eles vão ver toda a tua aplicação e vão dizer se você está aprovado ou não. No caso do esporte, Adriano, tem mais esse pré-requisito do esporte. Então, além de você tem que ser um bom estudante, você também tem que ser um bom atleta. Porque o treinador ele vai te dar a bolsa para você jogar. E aí você estuda, consequentemente, por causa do seu futebol. Então, o que eles fizeram, né?
eles têm, como você falou, olheiros por todo mundo. E aí eles vão trazendo atletas, por exemplo, o brasileiro é um destaque no futebol, no soccer. E eles completam o time deles com brasileiros. Ou seja, eles têm a qualidade do brasileiro, a força e a vontade do americano, às vezes a altura do africano, a velocidade do japonês. Meu time tinha japonês, uruguaio, chileno, brasileiro, canadense. Que legal. Entendeu? Ou seja, eles promovem esse relacionamento entre culturas para aumentar lá a qualidade do esporte, dos resultados deles e, consequentemente, também trazer para o próprio americano essa diversidade de cultura mesmo, de você aprender com outras culturas, importar. Acontece muito isso, a gente sabe, com tecnologia, por exemplo. Lá no Vale do Silício tem indiano, chinês, tem de tudo. Por quê? Porque eles querem os melhores lá. Entende? E aí eles ficam mais competitivos. É tanto que o basquete americano, por exemplo, não tem como concorrer com o outro, porque tem os melhores. Brasileiro, iugoslavo, português, inglês. Então os melhores vão todos para lá por causa do sistema que eu te expliquei. Já é um primeiro insight pra gente sobre recrutamento e seleção, né? Perfeito. Recrutar perfis diversos para aumentar a performance. Exatamente. Sempre buscando o resultado. Né? Não é buscando a beleza, o legal. É tipo assim, por que eu tenho esse cara? Independente se ele é negro, baixo, alto, magro, gordo, se é gay, se é homem, se é mulher. Hoje, a cultura americana é muito meritocrática. Igual nas empresas. Se a sua empresa não tiver uma meritocracia, ou seja, eu te dou um benefício, ou um salário melhor, ou uma promoção, pelos seus méritos, não por quem você acha que é, ou onde você estudou. Né? Eu te dou pelo mérito que você tem aqui comigo. Então, se você tem mérito, independente da sua cor, de onde você veio, se você é pobre, se você é rico, se você é baixo, magro, alto, você vai crescer comigo porque você está gerando valor para a empresa. E isso que eles fazem com os estrangeiros nos Estados Unidos. Né? Tanto que muitos dos meus colegas se formaram e ficaram lá. Conseguiram emprego, conseguiram visto. Né? Alguns entraram no futebol profissional. Então, eles querem os melhores. A cultura do americano é essa, né? E para isso, Adriano, eles oferecem as melhores oportunidades. Inclusive tem um visto, claro que a gente já vai entrar no modelo de negócio, mas tem um visto americano que chama Special Abilities, né? Que é específico para quem tem habilidades especiais, você declara essas habilidades porque eles querem os melhores. Exatamente. Meu cunhado está lá por causa disso. Se formou em Floripa, na faculdade de engenharia, passou um tempo na Alemanha, depois foi para a China, e os Estados Unidos concedeu esse visto. Toda a família agora tem green card, né? Inclusive estão virando cidadãos americanos, e deram um baita salário para ele. Ou seja, ele não volta pro Brasil mais nunca. Por quê? Porque eles querem os melhores lá, eles fazem de tudo para isso. Por isso que eles são a maior nação do mundo. Bom, falamos já de recrutamento e seleção, mas a gente vai fazer um paralelo mais profundo ainda, porque eu sei que você é mentor de empresas e negócios, né? Agora vamos lá, você voltou pro Brasil com 20 anos de idade? Voltei com 26. 26 anos, tem aí 10 anos do seu retorno pro Brasil. O que aconteceu nesse seu retorno para cá? Então, quando eu me formei lá, por volta de 25, 26 anos, eu tinha a opção de ficar lá. Aplicar para empregos, enfim, empresas lá. Só que no meu penúltimo ano de faculdade, eu comecei a levar meus amigos para os Estados Unidos. Porque meu treinador me pediu. Falou, cara, eu tô precisando de um zagueiro. Conhece alguém no Brasil? Pô, conheço. Aí levei meu primo. Pô, preciso de um atacante. Levei meu irmão. Preciso de um volante, levei um amigo. Todo mundo jogava bem bola? Todo mundo jogava bem, até porque ele precisava mostrar o DVD, né, os melhores momentos. O treinador, ele confiava em mim, obviamente, mas ele precisava ter certeza que aquele cara ia suprir a necessidade dele. Então, eu levei essas pessoas por amizade, 0800, para completar o time da faculdade, com bolsas, muitos com 100% de bolsa. E aí eu comecei a perceber, cara, tem muita gente que não conhece sobre essa oportunidade. Tem muito talento que para de jogar bola, porque chega num certo nível, Adriano, no Brasil, ou você está na base de um clube, ou você não está jogando mais, porque a tua família quer que você estude. O futebol não vai te sustentar, a maioria não consegue, né? É tanto que no Brasil tem um dado que fala que 87% dos atletas profissionais de futebol ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, o que você vê na TV não é a realidade do Brasil. O que você vê na TV é o glamouroso, é o que todo mundo quer, obviamente. Os 13% restantes. Exatamente. E as pessoas não sabem disso. Então elas investem a vida inteira no futebol, na maioria das vezes não dá certo, e elas ficam meio que frustradas. Então o que é que elas fazem? Vão estudar. Chegam no segundo, terceiro ano do ensino médio, elas falam assim, pô,
que é que eu vou fazer agora? Continuo no futebol ou vou estudar? Então aqui no Brasil você tem que escolher ou futebol ou educação. Lá nos Estados Unidos, eu estou falando isso porque é isso que eu vendo para os pais, lá nos Estados Unidos você não precisa escolher. Inclusive, quanto mais você for melhor nos dois, melhor para você. Mais bolsa você tem. Entende? E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, aí eu tava levando meus amigos para lá, conhecidos e tal, eu falei, cara, eu preciso apresentar essa oportunidade para pessoas. Daí eu voltei, intencionalmente, minha mãe não queria que eu voltasse, minha família não queria que eu voltasse. Afinal de contas, era por volta de 2014, 2015, pré-recessão no Brasil, as coisas não estavam boas aqui, o dólar estava crescendo pra caramba, e minha mãe falou, pô, você tá maluco, voltar pro Brasil para fazer o quê? Você já tá aí, você tem tudo já, você não precisa voltar. Só que eu entendi que voltando eu conseguiria apresentar essa oportunidade para os jovens. E aí eu falei, eu preciso estar lá. O Brasil é uma terra de gente descalça e eu tenho um calçado para eles. Eu vi assim. Entendeu? Muita gente falava, não, mas ninguém conhece. Exatamente, porque ninguém conhece é porque elas precisam. Entendeu? Então eu formatei uma narrativa para apresentar para pais e atletas aquela oportunidade lá fora. Então eu pego exatamente o jovem com 14, 15 anos, que já está desistindo do futebol e fala assim, cara, desiste não. Inclusive, você vai usar o seu futebol para ganhar uma bolsa lá no exterior. Coisa que, se você não tivesse futebol, você não conseguiria, porque é muito caro. Então, eu comecei a fazer isso. Obviamente, a gente foi crescendo. Fui conhecendo pessoas pelo meio do caminho que foi me ajudando. Chegou em 2015, eu transformei um negócio de franquia, um negócio de futebol em franquias. Formatei para franquias. E daí saí de 0 para 150 localizações no Brasil. Hoje a gente matricula por volta de 500 atletas por mês. Mais de 2.000 atletas são avaliados todos os meses para entrar na nossa academia. E a partir do momento que ele entra, ele começa a ser preparado. Tem atletas nossos que chegam a ter 30 propostas de bolsa de faculdades diferentes pela qualidade dele. Então ele bota assim na mesa assim, e ele vai lá com a família dele escolher para onde ele vai. Não foi o meu caso naquela época, eu só tinha uma oportunidade, só tinha uma proposta. Mas hoje, como eu sei o formato, como eu conheço o sistema, eu ensino para o atleta como estar mais preparado para conseguir mais oportunidades. Então, foi isso que a gente montou aqui no Brasil. E foi por isso que eu voltei. Então, foi uma decisão para empreender aqui, ajudar os jovens. Eu acho que muito da minha missão é ajudar os jovens a trilharem um caminho de sucesso. Até para a audiência entender um pouco melhor. Você passou por essa oportunidade, você se matriculou lá atrás, foi chamado para um time, passou por todo o processo e viu um gap de mercado. Porque, de fato, nem mesmo eu conhecia a respeito disso. E eu tenho certeza que muita gente em casa também nunca ouviu falar. Talvez aí tenha um empresário que tem um filho que joga futebol e não sabe que existe essa possibilidade, né? Esse gap de mercado você transformou em um modelo de negócio, com já 150 unidades paradas a nível Brasil. Exato. Você faz o trabalho de olheiro também e convida essa pessoa? Como que funciona esse processo de hunting do profissional? Então, o fato do olheiro existir aqui no Brasil criou uma cultura de que você só joga futebol em algum lugar se você for craque. Então, o olheiro é mais ou menos aquele cara que fala assim, cara, eu sei quem é um potencial atleta. No nosso caso, eu não preciso de olheiro por quê? Porque existem vários níveis de faculdades nos Estados Unidos. Então tem pra cara que é muito ruim e que quer estudar, mas mesmo assim quer continuar jogando bola. Tem pro cara que quer ser um profissional, tem pro cara que é mediano. Ou seja, eu não preciso, de fato, entender se o cara é um talento ou não. Eu só preciso entender, esse cara tem algum potencial para jogar em alguma universidade de um desses níveis aqui? Tenho. Então ele vai entrar na academia, vai ser aprovado e ele vai começar uma preparação. Então, deixa eu te dar um exemplo para fazer uma analogia aqui. Imagina que você quer fazer vestibular de medicina, certo? E aí tem vários cursinhos aqui para vestibular, de química, de física, de matemática e tal. Aí você vai lá e escolhe o melhor. Por que você escolhe o melhor? Porque lá você tem mais chance de ser aprovado, porque você vai ter os melhores professores e a melhor preparação, certo? Certo. Então, a Next quer do mesmo jeito. Eu não te garanto que você vai ser aprovado, mas eu te garanto a melhor preparação. Então depende muito mais de você do que de mim. O cursinho, quando você se matricula, ou numa escola de ensino médio, ela não fala assim, Adriano, se você estudar aqui, você vai ser o primeiro lugar em medicina. Mas ela fala assim, eu tenho o melhor professor. E o meu histórico mostra que nos últimos anos a gente aprovou X alunos em medicina. Aí você vai lá e paga por aquilo.
Mas, no final das contas, se você não estudar, você não vai ser aprovado. Então, eu construí um modelo onde eu falo para o atleta, ó, eu vou te aprovar porque você tem um potencial a ser desenvolvido. Agora, daqui para frente é contigo. Então, eu democratizei o estudo nos Estados Unidos. Tem gente que vai para lá, ele nem sequer joga bola. Ele vai para a faculdade, consegue uma bolsa no futebol, mas ele fica no banco, ele nem é relacionado para o jogo. Mas ele falou, Yala, eu tô aqui, eu queria só vir para cá. Entende? Por outro lado, também tem uns que chegam no profissional, na MLS. A gente tem um atleta nosso, um case de sucesso, que é uma mulher, inclusive. O nosso maior case de sucesso é uma mulher. Ela hoje está no Real Madrid, da Espanha. Maior clube do mundo. Ela fez faculdade nos Estados Unidos através de nós. A gente encontrou ela numa peneira, aqui no Brasil, lá em Santos, ali na região de São Paulo. E a gente conseguiu uma bolsa de 100% para ela, numa faculdade pequena. Ela foi crescendo como atleta. Foi para uma faculdade gigantesca, com 60 mil alunos, a maior faculdade da Flórida. E lá ela foi convocada para a seleção brasileira pela primeira vez. Ou seja, ela não precisava estar no Brasil para estar na seleção brasileira. E a partir daí ela foi para a Inter de Milão da Itália e agora está no Real Madrid. Então, para você ver, né? Eu penso assim, Adriano, pô, e se desse tudo errado para essa menina? Ela estava com um diploma americano debaixo do braço. E aí ela tinha muito mais chance na vida. Porque aqui no Brasil ela ia ser só mais uma. Talvez nem diploma ela teria, nem estudado ela teria, né? Exato. Então talvez ela estivesse trabalhando no supermercado. Não que, enfim, isso não é demérito. Não é um demérito nenhum. Mas a oportunidade cresce quando você está mais preparado. Você fala inglês, experiência no exterior, uma faculdade de diploma americano. Ou seja, na verdade, quando eu vendo para o atleta, eu não vendo o sonho do futebol somente. Eu vendo o sonho da vida. Se ele for um bom atleta, pô, o mérito dele, ele vai jogar profissionalmente. Se não, ele vai voltar uma pessoa muito melhor. Foi o meu caso também, entendeu? Eu era só mais um no Brasil. Eu costumo falar isso, que eu era só mais um. Talvez eu era o pior da sala. Só que quando eu fui para os Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, meus amigos me olhavam assim, ó. Pô, o cara estudou nos Estados Unidos. E eu, de fato, me tornei um bom estudante lá, porque se eu não estudasse, eu ia perder a bolsa. Aqui no Brasil não tem isso, né? Aqui no Brasil, o fato é que as escolas estão incentivando cada vez menos o esporte. Que é só estudo. Então, lá nos Estados Unidos eu aprendi isso, eu quis trazer para o Brasil essa cultura de, pô, o esporte pode me levar mais longe. Pode ser que eu não vire um profissional, mas que eu conquiste uma bolsa e uma oportunidade por causa do esporte. Ali, o que você está me falando parece um oceano azul para modelo de negócio, né? Porque, como a gente escuta falar muito sobre isso, significa que também não tem muitos concorrentes. Quero ser um franqueado. E aí, o que eu faço? Hoje, o processo de franquia, ele está sendo muito... a seleção está sendo muito interna. A gente costuma contratar muita gente para a captação de atletas. O nosso setor principal hoje é o setor de captação de atletas. A gente estava falando aqui nos bastidores que uma empresa sem um modelo de captação de clientes bem alinhado, um modelo onde pode ser replicável. Exemplo, eu aprendi a captar um atleta. Eu construí um modelo de captação. Eu consigo te ensinar esse modelo? Se eu consigo te ensinar, esse modelo é replicável. Então, a principal maneira da gente encontrar pessoas para trabalhar conosco, ele é entendendo que a primeira função dele como um franqueado é captar atletas. Se ele não consegue captar atletas, ele não vai ter atletas treinando na academia. Ou seja, como eu estava falando, a minha seleção ela é interna. Eu pego os melhores captadores de atletas e transformo em franqueados. Porque o resto é fácil de fazer, Adriano. Fazer gestão, financeiro, operacional, contratar um treinador para o campo, um coordenador de futebol, um estagiário, isso você encontra de monte. Você bota na internet, você encontra um monte de currículo. Agora, pessoas que entendem que empreender, ser um franqueado, é captar atletas e escalar essa captação através de pessoas, né, de um time de captação, essa pessoa tende a ter sucesso muito mais rápido. E longevo, né? Porque ela entende que o negócio não está no treinamento somente. Ela está no... Quantos atletas eu vou botar nesse horário aqui? Entende? Então, a nossa seleção é interna. A gente não recruta o cara mais de fora, que vai lá e já vem aqui com, sei lá, com expertise de mercado. Ou que só tem dinheiro ali para ser um franqueado. A gente pega uma pessoa que aprendeu com a gente a captar, e aí como ela já está pronta, ela já sabe como gerar receita para o negócio, ela vai lá e se transforma num franqueado e começa a aprender novas habilidades. Gestão, finanças, né? A parte operacional, enfim. Então essa é a maneira que a gente seleciona pessoas, dentro, é interno.
Que inclusive deveria ser o modelo de sociedade para qualquer negócio, né? Porque eu tenho alguém que já está lá dentro, sabe do meu modelo de negócio, já teve performance, entende como multiplicar. Talvez falta para ela uma noção, um espírito empreendedor, uma cabeça mais empreendedora. Mas se fosse feito assim, muitas empresas teriam, na verdade, colaboradores que fariam muito mais sucesso e levariam um nome muito mais longe que às vezes pegar um sócio só porque ele tem dinheiro. Eu vou trazer ele para o meu negócio aqui para comprar uma parte, né? Eu vou te falar que na maioria das vezes, quando a gente traz os caras que só tem dinheiro, não dá certo. Porque o dinheiro não resolve. Um negócio, quando ele é bom, ele não precisa de dinheiro. O negócio, quando ele é bom, ele gera grana. Entende? Você precisa de dinheiro para quê? Para escalar esse negócio mais rápido. Aí é bom você ter muito dinheiro. Eu peguei um investimento do Felipe Melo, jogador da seleção brasileira, hoje está no Fluminense. A gente captou 5 milhões de reais com ele na época. $1 milhão. E a gente falou, foi muito claro com o Felipe. Felipe, a gente já está fazendo o negócio acontecer. Só que a gente quer fazer mais rápido. Porque a gente já encontrou o modelo. O modelo já gera dinheiro. A gente já estava ganhando dinheiro com o modelo. Só que eu queria escalar mais rápido. Para também não dar nem espaço para concorrente. Entende? Aí você precisa de grana. Agora, um negócio que está nascendo e ele não é capaz de gerar sua própria receita e seu próprio caixa, ele não é um bom negócio. Na verdade, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de um modelo de vendas e escala de vendas. É mais importante você ter um sócio na área comercial do que ter um investidor botando grana no seu negócio. E por que não existe uma empresa autogerenciável? Essa pergunta é boa, hein? Agora eu fiquei curioso. Vai gerar controvérsias aqui, mas eu vou falar o seguinte, ó. Nenhum negócio ou projeto é autogerenciável se não tiver uma liderança. Você precisa liderar o seu negócio. Você precisa liderar a sua casa, sua família, seus projetos, seu ciclo de amizades. Se não tiver uma pessoa liderando com a ideia, com a visão de futuro, as pessoas começam a se perder. Então você vai precisar ter um líder acompanhando o seu projeto. Talvez com menos frequência do que no início. Depois de uma certa maturidade do negócio, você vai estar menos frequente em reuniões, talvez você esteja até à distância, mas tem que ter uma pessoa que manda, que dá as ordens, que toma decisões no final. Porque autogerenciável é tipo assim, você não precisa do dono lá para... As pessoas vão fazer tudo sozinho. Mas chega uma hora que as pessoas falam, tá, eu vou para onde agora? Quem que manda disso aqui? Quem que dá as ordens? Então você precisa de alguém dando ordens. Né? Quando você fala em empresa autogerenciável, e eu conheço as pessoas que até falam isso, ele fala assim, cara, isso realmente não existe autogerenciável. Em algum momento você vai ter que estar dando ordens. Agora, se você forma um sócio e coloca esse sócio para tocar um negócio, sim, ele vai ser autogerenciável para você, mas o teu sócio vai estar gerenciando. Você vira investidor do seu negócio, mas ele não é autogerenciável. Um negócio autogerenciável é como cada pessoa toma as suas próprias decisões e não precisa de ninguém mandando. Isso é autogerenciável. Agora, quando precisa de um dono, um líder, dando direcionamento, treinamentos, recrutando novas pessoas, demitindo quem tem que demitir, você precisa de alguém gerenciando. Então é autogerenciável o quê? Depois que você se torna investidor. Aí fica autogerenciável para você. Mas o negócio continua precisando de gerência. Você entende o que eu estou falando? Entendi. Então é uma ilusão achar que o teu negócio vai rodar sozinho. Ele não roda sozinho. Entendeu? Ele não roda sozinho. Empreendedor, que é empreendedor de verdade, ele tá viajando, mas ele tá de olho no negócio. Ele não deixa assim, próximo mês eu vejo. Ele tá de olho, ele tem reuniões, tem rotinas ali, de novo, menos frequentes, mas ele continua com as rotinas. Não tem como ser. Ou, como eu te falei novamente, ele bota alguém para fazer isso. Só que ele fala com essa pessoa. Eu falo com meus sócios pelo menos uma vez por mês dos negócios que eu estou envolvido, que eu não estou na gestão. Hoje a gente tem um banco, né, de precatórios, onde a gente se tornou sócio ano passado, e um dos meus sócios está lá como CEO, co-CEO do negócio. Ele está gerenciando. Para mim, o negócio é autogerenciável, mas eu tenho que estar falando com ele, é tão distante. Entende? Então é autogerenciável para quem? Para quem é investidor. Mas também se o investidor perceber que não está dando certo, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o dinheiro dele e levar para outro lugar. Então ele está gerenciando a grana dele, não é? Então não é autogerenciável. Se for ter autogerenciável, eu delegar para o meu computador, para uma AI, né, que o pessoal tem hoje. E aí o meu computador vai gerenciar. Mas não existe isso. Cada negócio precisa de tomar de decisão. Mesmo quando você é investidor, você precisa tomar decisão. Você vai ter que tirar seu dinheiro de um lugar e botar em outro se estiver dando errado. Ou se estiver dando certo, você pode botar mais dinheiro ainda. Mas o fato é, você precisa de alguém liderando o negócio sempre. Seja você ou seu sócio. Bom, isso me parece realmente uma construção de raciocínio muito coerente. E você, enfim, está com um grupo de 25 empresas, mais de 50 negócios.
e não está presente fisicamente o tempo todo em nenhum deles. Ou em alguns deles, talvez, mas não em todos. Tem algum método para você conseguir chegar nesse status de só ter poucos contatos, mas fazer com que a empresa ela performe? Tem método para gerir um negócio e ter performance? Ou não? É talento, é feeling? O que é? É método. Existe uma sigla, Adriano, chamada GRM, que é o Great Repeatable Model. Ou seja, um modelo excelente e replicável. Quando você encontra uma maneira de gerir um negócio, uma maneira de fazer um negócio crescer, isso quer dizer que você construiu seus processos que faz você ter aquele resultado naquele negócio. A maneira de você gerir vários negócios é você formar outra pessoa para fazer o que você faz. Então, a metodologia, o método é formação de pessoas, multiplicação de talentos, multiplicação de líderes. Por quê? Se você quer estar em vários negócios ao mesmo tempo, você precisa ter um líder para cada um deles. Porque você não vai conseguir estar em todos eles ao mesmo tempo. Mas se você tem uma pessoa que você formou com a sua cultura, com a sua metodologia, com os processos que você criou, ela vai poder tocar o negócio como se fosse você. Ou, muitas vezes, até melhor. Mas o fato é, eu estou olhando para todos os negócios. Mas esse é um dos grandes pontos que nós já sentamos com uma diversidade de perfis de empresários aqui, de grandes empresas, com mais negócios, com filiais, com franquias, e aquele que tem um negócio só, mas tem sucesso. Claro que existe um padrão, uma similaridade de pensamento entre todos eles. Mas quando a gente olha para o mercado, tem pessoas que com um negócio pequeno, de baixo faturamento, o principal ponto, o que ela sempre diz é pessoas. Eu não consigo encontrar pessoas para transformar ela nesse líder. Não dá, não tem um jeito, eu não acho gente boa. O mercado mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, as pessoas não querem trabalhar. Ouvindo o padrão de muitos empresários que sentaram aqui, a gente percebe que sim, existem similaridades que garantem o sucesso. Mas você que ensina para empresas isso hoje, como encontrar pessoas boas para criar o meu GRM? É GRM, né? GRM, exatamente. GRM. Então, você não vai encontrar pessoas boas. As pessoas boas já estão empregadas, ou então estão empreendendo. Você não encontra pessoas boas disponíveis, eu quero dizer. Você tem que formar as pessoas. Então, você encontra pessoas com potencial, com disposição de trabalhar, e você vai ensinar elas a fazer o que você faz. Obviamente, é um funil, como no futebol. Você vai encontrar quantos Neymar, quantos Zicos, quantos Ronaldos. Cara, você não vai encontrar, mas você vai desenvolver talentos. Pessoas que já têm um dom aflorado e que se você formar ela vai mais longe. Então, os meus sócios hoje, eles não eram pessoas acima da média. Eram pessoas que trabalhavam muito. E por trabalhar muito, aprenderam o que tinha que aprender. Então, o mercado está cada vez mais difícil. Você vê o mercado de tecnologia, para você encontrar bons profissionais, é muito difícil. Então, a Nubank agora, ela construiu uma escola de formação de desenvolvedores para poder ter gente suficiente, porque senão ela não tem. O mercado ele não é capaz de formar um profissional bom para o seu negócio. E, de novo, os bons profissionais ou estão empreendendo ou estão bem empregados. Ou seja, ou você paga melhor para eles, trazer melhor para eles um salário melhor do que eles estão ganhando, que é difícil, porque esse negócio está começando, como é que você vai pagar um salário de uma empresa que já tem décadas de mercado? Ou você tem um processo de formação de pessoas. É nisso que eu acredito. Eu escalo meu negócio formando pessoas. Então, eu desisti, Adriano, desse negócio de encontrar pessoas boas. Eu não estou nem aí, eu não quero encontrar gente boa. Eu quero encontrar gente disposta. Gente com apetite. E gente que se identificou com o meu propósito e com a minha missão. Então, eu trabalho, por exemplo, com futebol em um dos negócios. Eu explico para ele. A gente fez isso, isso e isso. A gente já teve o Kaká como garoto propaganda. A gente é patrocinado pela Adidas. A nossa empresa já mandou mais de 3 mil atletas para os Estados Unidos. Nosso negócio é assim, assim, assim. O salário vai ser esse. Você tem disposição para trabalhar comigo e aprender o que tiver que aprender? Tenho. Então, deixa o resto comigo. É assim que eu trabalho. Porque daí eu não me iludo achando que eu vou encontrar uma pessoa pronta. Você não vai encontrar gente pronta. E muitas vezes, quando você encontra um cara um pouco melhor do que a média, o que é que você tem que fazer? Você tem que botar ele na cultura do teu negócio. Porque até os bons, eles fazem cagada. Os bons também pedem para sair. Se você não estiver alinhado com ele, dando oportunidades para ele crescer, e quem sabe até se tornar seu sócio, ele vai acabar saindo do seu negócio. E aí você tem uma baixa. Aí você fica assim, pô, mas eu não consigo construir porque eu não tenho... As pessoas estão saindo. Por que elas saem? Porque elas não querem estar mais contigo. Por que elas não vêm? Porque elas não querem estar contigo. Elas querem estar em outro lugar.
Então, no final das contas, você tem que ser, para ser empreendedor de sucesso e escalar negócio, você tem que ser um bom recrutador e um bom formador de pessoas. Se você não tiver essas duas características, é muito difícil escalar, porque o grande desafio do empreendedor é de saber trabalhar com gente. Então, se você não conhece de gente, se você é um cara que não é atraente, se você é um cara que não se comunica bem com as pessoas que estão trabalhando contigo, que você não tem uma metodologia para treinar as pessoas, essas pessoas vão pensar assim, pô, mas eu não estou aprendendo nada aqui, eu não estou crescendo. O Yali não é referência para mim, ele não é inspiração nenhuma para mim. Eu não quero estar do lado desse cara, eu quero estar do lado do cara que é inspiração. Eu escutei até para finalizar aqui essa resposta, eu escutei essa semana de um grande especialista em lançamentos e marketing digital, que está muito na moda agora, né, para exponencializar e potencializar negócio. Ele falou assim, Ali, deixa eu te contar um segredo, cara. As pessoas não te seguem para simplesmente ver o que você está fazendo. Elas te seguem porque elas querem ter a tua vida. Simplesmente isso. Elas querem ter a sua vida. Então, se você mostrar a sua vida e ela se identificar com aquilo que ela está vendo, ela vai começar a te seguir. Para saber o que você faz, como você faz e se inspirar contigo. Ou então, invejar. Que tem muitos casos também. Então, assim, se você hoje não está na internet, se você hoje não está se comunicando para fora, você não vai atrair gente boa. Entendeu? As pessoas que começam a te seguir podem ser as pessoas que vão estar colaborando contigo um dia. Então, hoje eu uso muito as minhas redes sociais para isso. Divulgar meus negócios, mas principalmente contratar pessoas. Ou até me tornar sócio de novos negócios. Porque eu me torno sócio de novos negócios através também da conexão. Então, se aquele cara não tem os mesmos princípios e valores que eu tenho, muito provavelmente o negócio não vai dar certo. Então, eu busco, através das redes sociais, da YouTube, Instagram, divulgar um pouco da minha vida nos negócios. É por isso que eu estou aqui hoje também. Eu quero relatar a minha história, porque muita gente aqui vai assistir esse episódio. A gente vai fazer cortes para botar no Instagram e tal. Com que motivo? Com qual motivação? E o Mário me ensinou muito isso, né? Tudo você tem que ter uma intenção. Se você quer mostrar a sua vida, não pode ser para ostentar. Tem que ser para falar assim, ó, cara, eu estava no teu lugar aí um dia. Olha onde eu cheguei. Você também pode. Então eu não mostro a minha vida para ostentar. Eu mostro a minha vida com a intenção de impactar aquele cara que está lá embaixo, está cheio de vontade. E esse cara um dia pode trabalhar comigo. E ele sabe que eu vou ensinar para ele tudo que eu aprendi. Porque senão eu não multiplico o talento. Se eu ficar retendo tudo que eu sei, eu não multiplico talentos. E, consequentemente, meu negócio não cresce. Então, a gente hoje, em todos os nossos negócios, nós somos um grande formador de pessoas. E é uma das minhas missões, né? Passar para frente o conhecimento que eu adquiri através do Mário, do Flávio, que são pessoas muito próximas, né? Que faz negócio junto com a gente. Para que pessoas possam ter acesso a prosperidade que a gente teve, né? Sair lá do Nordeste, a maioria dos meus sócios são do Nordeste. A gente foi para o Rio, veio para São Paulo querendo prosperar mesmo, construir nossa família, e a gente conseguiu. Agora, qual que é a minha missão? É fazer com que mais pessoas prosperem também, com a intenção de fazer ainda mais negócio. Entendeu? Então, é bem por aí que a gente pensa. E esse ecossistema que você pertence? Porque hoje você faz parte de um grupo, se reúne com um grupo de empresários que tem alto nível, alta performance, e pelo que eu entendi, boa parte desses empresários vieram como funcionários de alguma dessas empresas e foram convidados para se tornar sócio. Como um empresário que está assistindo a gente aqui, que está em casa, às vezes está longe, como que ele acessa isso? Como que ele constrói um network, seja com esse grupo, forme o próprio grupo, para se tornar mais forte? Porque eu vejo que o que vocês construíram, basicamente, é uma força conjunta, um de braço dado com o outro, para empurrar todos os negócios para frente. Como que eu faço isso? Deixa eu te explicar como é que eu viro sócio de novos negócios. Geralmente, quando a gente está iniciando, a gente não sabe a maioria das coisas que tem que fazer. Quando a gente começa a ter algum nível de resultado de sucesso, as pessoas que estão começando, elas começam a olhar para a gente como professor. Hoje, o grande professor de empreendedorismo no Brasil é o Flávio Augusto. Então, todo mundo segue o Flávio para aprender a empreender. Só que tem pessoas tão pequenininhas que estão muito distantes do Flávio, mas elas estão mais perto de mim. Então, o que eu faço? As pessoas elas precisam de conhecimento, know-how. Então, elas me buscam para pegar aquilo que elas não têm. Quando eu entrego isso para elas, por exemplo, como estruturar um setor comercial. A pessoa não tem setor comercial. Eu entrego isso para elas de alguma maneira, através de um curso, através de uma mentoria, através de um bate-papo.
e a pessoa começa a implementar aquilo, começa a dar resultado, sabe o que faz? Sabe o que acontece? Ela vem atrás de mim de novo. Pô, Yali, e agora? O que eu faço? Então, na verdade, eu me conecto com pessoas buscando ajudá-las. E o que acontece? Como eu me conecto muito com a pessoa, eu acabo entendendo que muitas vezes seria um bom investimento do meu tempo também ajudar aquele negócio a crescer. E por isso eu me torno sócio. Ou investindo alguma grana, ou investindo no meu know-how. Então hoje eu estou distante, quero fazer parte desse grupo de certa forma, mas talvez eu ainda não tenha conexões. Se eu te procurar, você me mentora? Depende do teu tamanho. Eu preciso fazer uma análise primeiro, né? Gente que está começando hoje não tem como eu mentorar, porque assim, eu já estou num nível de estar trabalhando com empresas que faturam pelo menos 100 mil reais por mês, por exemplo. Ou pessoas que têm um potencial de faturar pelo menos isso. Então assim, hoje uma mentoria da gente custa no mínimo 15 mil reais por mês. O cara que é pequeno, ele não tem esse dinheiro. Entende? Eu já fui um dia um mentor de empresas que estavam começando. Hoje não mais, mas também tem mentores para pessoas que estão começando. Então, quais são as maneiras que as pessoas chegam até mim, Adriano? Rede social, eu posto a minha rotina, eu posto a caixinha de perguntas, e eu falo que eu conheço sobre aquele assunto. As pessoas começam a se aproximar. Quer que eu dê um exemplo aqui? Tem um cara que começou a me seguir porque eu falo muito sobre vendas. E ele é gerente de um negócio que está precisando escalar vendas. Então ele começou a mandar perguntas na caixinha. Eu comecei a me conectar com ele. E ele viu o quanto que eu ajudei ele. Porque a pessoa ela volta para você querendo que você se torne sócia dela depois que ela começa a ter resultado. Porque ela fala, caramba, o que aquele cara me ensinou deu resultado. Eu quero mais. E a gente começa a aumentar esse nível de relacionamento. Então, eu vou me tornando sócio, assim, através de relacionamento. Ou, de novo, né, através de uma rede social. E agora, principalmente, eu estou sendo mais intencional fazendo mentorias. Eu faço a mentoria, vejo a capacidade, Adriano, do cara de executar aquela função que eu passei para ele, aquela tarefa. Coachability. Porque tem muitos que não conseguem. Você pode passar o ano inteiro ensinando pro cara, mas o cara tá tão assim, sem foco, que ele acaba sem conseguir aplicar o que eu ensino. Então esse cara não pode ser sócio. Esse cara jamais vai ser do meu ecossistema. Você entende o que eu estou falando? Então, a mentoria, essa entrega que eu faço no Instagram, é meio que um filtro para eu entender, cara, quem tem capacidade de chegar nesse próximo nível. Ó, para você ter uma noção, eu me tornei sócio de uma empresa que prepara atletas para jogar e estudar nos Estados Unidos através de esporte eletrônico, não do esporte convencional. E esse cara, ele inicialmente olhou para a Next Academy e falou assim, cara, eu quero fazer uma Next Academy do esporte eletrônico. Quem que pode me ensinar? O cara que fez a Next Academy. A gente se conectou, eu dei algumas mentorias para ele. Eu falei, cara, esse negócio aí é bom, inclusive tem sinergia com o meu. Pode ser até que um dia que eu te compre e coloque dentro do meu grupo de empresas. Você topa? Topo. Então eu vou te ensinar, você vai aplicar, e se você der certo, a gente vai se aproximar mais. No final das contas, ele está mudando agora para Alphaville, ele já está faturando 200 mil reais por mês, e esse negócio vai ser incorporado ao meu grupo de empresas de educação. É um cara que eu dei mentoria de forma despretensiosa, mas ele me buscou querendo conhecimento. Entendeu? Então, existem vários, a gente chama, né, no marketing de funis. Existem vários funis. Tem o funil da rede social, tem um funil, talvez de repente você participe de um evento onde você conhece vários empresários, se conecta com um empresário que tem sinergia com o teu negócio, e você pode se unir a ele. Né? Mas isso é tudo fruto de um relacionamento. Isso é tudo fruto de uma conexão que gera valor. O Mário hoje é nosso sócio em vários negócios, mas ele começou dando uma mentoria pra gente. E ele falou assim, ele se apaixonou por... Eu confesso, ele já falou isso pra gente várias vezes. Cara, eu me apaixonei por vocês. Porque tudo que eu dava pra vocês, vocês não faziam só o que eu falava. Vocês iam além. E depois voltava já de outro tamanho falando, e agora? E agora? E agora? Então, o mentor, Adriano, o cara que está querendo se tornar sócio de novos negócios, ele está buscando gente que tem capacidade de execução. E quando ele identifica isso, ele quer estar perto desses caras, de uma maneira ou de outra. Entende? Então, para você buscar um mentor, um investidor, você precisa ter a capacidade de execução. Porque senão, cara, você vai ser só um pagador de mentoria, o cara vai até receber ali, mas o negócio não vai evoluir. Então, o que acontece? Você vai ter que, se você quiser investidores e sócios, você vai ter que dar resultado.
Porque os caras grandes querem estar com gente que dá resultado. Não quer estar com gente que paga mentoria. Uma vez o Mário me falou assim, Ale, eu prefiro estar com você, sem você me pagar nada, mas que eu vejo a possibilidade de me tornar teu sócio, do que estar com um cara que paga 30 mil reais pra mim pra ficar 1 hora comigo. E ele vai embora e eu nunca mais vejo ele. Pô, eu ganhei 30 mil, mas e depois? Eu não estou interessado nos 30 mil. Eu estou interessado em gerar mais valor, criar um ecossistema. E eu digo para você, Adriano, o que é ecossistema? Ecossistema é um ambiente onde uma coisa depende da outra. Por exemplo, a savana na África é um ecossistema. Se um tipo de animal morre, esse ecossistema ele é o quê? Ele é afetado. Certo? Se chove muito, esse ecossistema é afetado. Então, o ecossistema é um ambiente onde as coisas dependem uma das outras. No ecossistema de empresas, uma empresa depende da outra. Uma empresa pode aprender com a outra. Uma empresa, às vezes, tem uma habilidade, por exemplo, de marketing, um departamento de marketing que a outra não tem. Se ela está no mesmo ecossistema, o cara vai falar assim, cara, faz isso aqui também que eu faço isso aqui. Entende? Então, quando você cria esse ecossistema, você cria pessoas, líderes e empresas dependentes uma da outra. Por quê? Não dependentes porque eu não vivo sem ela, mas com ela eu sou melhor. Com ela eu cresço mais rápido. Com ela eu tenho um conhecimento e um acesso que eu não teria sozinho. Então, você imagina você numa ilha separada do que você morando, por exemplo, o cara de Fernando de Noronha. Ele é uma ilha separada, certo? Sozinho, ele eu acho que é insustentável, ele não é autossustentável. Mas ele precisa de ajuda de um continente, como o Brasil, como a América do Sul. Então, o que acontece? Quando você está distante de um grupo de empreendedores que já tem muito know-how e muito resultado, fica mais difícil para você. Quando você se junta, você acaba criando conexões e sinergias para potencializar teu negócio e crescer de forma mais rápida. Então, eu costumo falar que isso acontece muito quando, só para exemplificar também o poder do ecossistema e das sinergias, a gente vê muitas aquisições sendo feitas hoje em dia. E um dos motivos que essas aquisições são feitas é para trazer sinergia. Tem muitas empresas que compram outras para contratar os profissionais dela. Entendeu? A inteligência, né? A inteligência do negócio. O método de trabalho. Exatamente. E aí, na última vez que a gente teve o nosso negócio, a gente ofereceram 125 milhões de reais para comprar um dos nossos negócios. E a pessoa foi muito clara e falou assim, quando a gente se juntar, se der certo, você não vai precisar mais ter financeiro, você não vai precisar mais ter setor de tecnologia, você não vai precisar ter mais setor de marketing. Tudo isso aí eu já tenho. Então, pode tirar tudo, porque eu vou usar o mesmo setor de marketing. Ou seja, isso é sinergia. Você acaba eliminando um custo desnecessário, você bota pessoas e departamentos muito mais preparados para te abastecer com a entrega, e você acaba potencializando o negócio, mesmo gastando menos. Então por isso que os donos de grandes empresas, eles querem comprar outros negócios. Porque quando eles plugam esse negócio pequeno dentro do negócio grande, esse negócio pequeno se torna grande também. Entende? Então isso é ter sinergia. Por isso que os mentores, e hoje em dia tá muito comum acontecer. Empresários criando ecossistemas. Eles trazem negócios para dentro do negócio dele para potencializar esses negócios e, consequentemente, seus líderes também, né? Tá muito comum com os visionários, né? Porque tem muita gente que ainda tá à deriva aí nesse mar de grandes possibilidades. Tô muito curioso para te fazer essa pergunta. Quando que sua vida começou a dar certo, Yali? Cara, eu vou te falar que eu sou um cara de muita sorte. Primeiro, na família que eu nasci, minha mãe é médica. Ela se separou do meu pai quando eu era muito jovem, mas mesmo assim eu tive uma vida muito, vou dizer assim, em comparação com a maioria das pessoas no Brasil, muito tranquila. A gente não tinha muitas regalias, minha mãe não tinha o melhor carro do mundo, a gente não morava no melhor lugar do mundo, mas nunca faltou nada. E a educação sempre veio em primeiro lugar, Adriano. Ela sempre me colocou na melhor escola. Por mais que eu era um estudante mais ou menos, mas ela falava assim, cara, eu vou te colocar sempre na melhor escola porque tudo que eu posso deixar para você é a educação. A melhor coisa que eu posso te entregar é a educação. E aí você me pergunta, quando sua vida começou a mudar? Eu acho assim que tudo que aconteceu na minha vida foram decisões que eu tomei ousadas.
Primeira delas foi ir para os Estados Unidos, quando ninguém estava fazendo isso. Pouquíssimas pessoas conheciam. E até minha mãe duvidou. Ela falou assim, você vai passar 4 meses, aprende inglês e volta, tá? Tá bom. Só que eu cheguei lá e me encantei por aquilo. Então foi uma decisão que poucas pessoas até hoje têm dificuldade de tomar, né? Tem medo de tomar uma decisão como essa. Quando eu voltei pro Brasil também, a minha vida mudou, porque a maioria queria ficar lá. E eu entendi que no Brasil era uma terra de oportunidades, que eu podia vencer, porque eu estava preparado para isso. Mas a minha vida mudou principalmente quando eu entendi que o sucesso não era sobre a grana que eu ia ganhar, a empresa que eu ia construir. Era sobre a família que eu ia construir. Então a minha vida começou a mudar quando eu olhei para o casamento como sendo o meu principal projeto. Hoje o meu casamento, apesar de eu ter dezenas de negócios, meu casamento continua sendo o meu principal projeto. Eu deixo tudo para investir no meu casamento se for preciso. Qualquer coisa que acontecer, a prioridade é o casamento. Por quê? Porque essa é a minha base. Eu sou uma pessoa, eu sou um católico, que não frequentei a igreja católica quando jovem, mas hoje eu frequento e eu vejo, cara, qual que é o meu principal papel é ser um bom pai, é um bom marido. E o que eu sou em casa é consequência do que eu sou nos negócios. E, Adriano, por incrível que pareça, cara, eu via o contrário. A minha mãe sempre me ensinou, inclusive, que primeiro eu tinha que investir no meu trabalho, na minha carreira. Porque ter uma mulher bacana era consequência do profissional que eu ia ser, do sucesso profissional que eu ia ter. Eu falei, caramba, cara, mas eu tô tendo um sucesso aqui, mas eu tô meio que incompleto, cara, e agora eu faço o quê? E quando eu comecei a entender, e quando eu realmente eu busquei viver o lado cristão, né, exercer o meu lado católico, eu comecei a entender, caramba, cara, nada faz sentido se a minha família não estiver bem. Nada faz sentido se eu não fizer a minha família prosperar. Claro que o trabalho é grande parte disso tudo. Só que a minha vida começou a mudar quando eu comecei a focar no meu casamento. Quando eu comecei a focar na minha esposa. Minha esposa, ela tem que estar bem em primeiro lugar. Se ela não estiver bem, não importa nada que eu faça. Né? E consequência disso veio o nosso primeiro filho. A gente começou a ter um relacionamento muito melhor. A gente começou a tomar decisões em conjunto. Hoje ela é uma pessoa que ela não tem um trabalho fora de casa, porque ela decidiu investir para que eu trabalhasse. Isso foi uma decisão nossa, não quer dizer que está certo ou errado, é um combinado que a gente tem. Mas quando a gente começou a olhar para a nossa família e tomar decisões baseadas no que era melhor para a família, a minha vida começou a mudar. E eu falo sempre para os meus sócios e mentorados mais novos, meu patrimônio ele multiplicou em 10 vezes depois que eu comecei a investir no meu casamento. E eu sempre fui um cara muito trabalhador. Mas quando eu comecei a investir dentro de casa, o meu patrimônio multiplicou em 10 vezes. Eu comecei a ter minha casa própria, meu carro, um carro de luxo, comecei a viajar mais e comecei de fato a ganhar mais grana, a fazer mais dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha um objetivo, ter uma família bem estruturada, com um bom suporte, né? O objetivo não era ter uma grande empresa, o objetivo é dar o melhor para minha família. Então, toda vez que eu saio de casa, toda vez que eu faço uma reunião, eu estou pensando neles. Né? Então, foi quando minha vida começou a mudar, cara. E eu acho que o brasileiro, ele tá perdendo muito isso, sabe? Ele tá pensando muito nele. Perdendo, né? Ele tá pensando assim, não, eu tenho que ter uma carreira de sucesso. Não, eu tenho que pensar mais em mim. Os jovens hoje, eles querem casar com 30, 35 anos. E quando casam, moram na casa dos pais por muito tempo. E eu vejo que isso acaba retardando o crescimento deles, porque eles não viram homens. Eles não são pessoas maduras porque tem um bom emprego. O Aguiar até falou para vez naquela reunião que a gente teve juntos ali, ele falou assim, ficou muito marcado para mim. Se você não for capaz de resolver o problema da sua esposa e da sua família, você ainda é um menino. Então imagina só um cara de 30 anos de idade que não tem uma família, que não tem uma estrutura em casa e que não resolve o problema da esposa. Ele acha que ele é bom porque ele tem um bom emprego. Isso não é verdade. Ele é parte do trabalho dele, né? É parte da função social dele ser um bom empregado, ser um bom funcionário, ser um bom empreendedor. Mas o fato é, eu virei um homem, a minha vida começou a mudar quando eu comecei a olhar para o casamento e olhar para minha esposa como o principal projeto da minha vida. Isso aí foi o que fez diferença. Inclusive, fazendo menção ao Aguiar, né, que é um amigo nosso em comum, Aguiar, queremos você aqui, ele trouxe essa percepção de construção familiar e através da família foi construído um grande negócio. Né? Através dos desafios que ele tinha com a família,
for construído um grande negócio. Então a gente sabe que casamento é uma instituição que precisa, o lucro do casamento é a felicidade, o lucro do casamento é o amor, o lucro do casamento é a multiplicação, né, entre filhos, etc. Pensando que essa instituição é importante, você diz que ela tem um propósito na sua vida, eu vou falar de uma outra instituição que eu sei que também para você é importante e eu quero entender qual é o propósito dela. Qual é a razão social da sua empresa, Yali? Multiplicar talentos. Eu tenho empresas para ter mais sócios, para ter mais líderes, para ter mais diretores, para ter pessoas mudando de vida. O produto que eu vendo, o serviço que eu vendo, que eu presto, ele é um detalhe. Se eu tenho um excelente produto na minha mão para vender, mas as pessoas que estão comigo elas não estão crescendo, não vale de nada. Essa empresa vai quebrar. As pessoas que estão comigo elas precisam crescer. Então o meu negócio, o CNPJ que eu abro, é para trazer pessoas para esse ambiente, ensiná-las a empreender, porque empreender não é ter CNPJ, empreender é você resolver problema. Então, se as pessoas que vêm comigo, que são contratadas por mim, estão trabalhando comigo, elas não estão dispostas e resolvendo o problema dos outros, elas não estão crescendo. E, consequentemente, o negócio não vai ser bem sucedido. Então, a missão do nosso CNPJ, o propósito de ter um CNPJ é ter um ambiente empresarial, é uma comunidade onde pessoas possam construir seus próprios futuros. Empresário, você que acompanha desde o nosso primeiro episódio, já são mais de 40 episódios que nós temos aqui, se você acompanhou desde o primeiro e começou a tomar nota de tudo que os líderes, que os donos de negócio, que os empreendedores que estiveram aqui disseram nesse sofá, você já conseguiu entender um padrão. Está muito claro esse padrão. Invista nas pessoas, multiplique talentos, construa legados através de pessoas, transforme a vida de pessoas, porque por consequência elas vão transformar a sua vida e os seus negócios. Adriano, mas e se eu transformar uma pessoa e ela for embora? Pior é se ela ficar sem a vida ser transformada. Porque daí você vai ter baixa performance, baixa produtividade, uma pessoa infeliz e a sua empresa não vai alavancar. Então, melhor que seja transformar uma pessoa, às vezes, para ela ir para o mercado, ou como o Yali trouxe aqui, talvez se tornar o seu sócio em um outro modelo de negócio, você criar uma comunidade de talentos, é você fazer com que essas pessoas explorem o melhor do seu potencial. Faça com que elas se enxerguem, com que elas tenham acesso à sua verdadeira identidade. E se preciso for, ajudar ela a constituir uma família melhor. A partir disso, ela vai constituir outras coisas melhor, porque no fim das contas do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se ele familiar, ele é mal estruturado, ele precisa de estruturação para isso, ajude essa pessoa, ela vai ser melhor no trabalho. Se você vai recrutar uma pessoa que já está com a família toda destruída e você tem condição de formá-la, contrate. Se não, também não contrate, porque é um padrão de comportamento que talvez ela vai instituir no seu negócio. Então avalie muito bem, se torne um bom recrutador, como o Yali disse, um bom recrutador, um bom promotor de pessoas, promova as pessoas para que elas possam crescer em todas as áreas da vida. E para ajudar você nesse processo de promoção, de desenvolvimento de talentos, existe o Negócios em Foco. Sempre com líderes e empresários que trazem ideias, conceitos, filosofias, mensagens importantes para você se transformar. Então, a partir de agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo. Aqui na descrição tem as redes sociais do Yali, para você fazer o contato direto com ele. Te digo com muita clareza, eu sou um dos mentorados, comecei agora o meu processo de mentoria, tá? Mas sou um dos mentorados do Yali, então você vai ver uma alavancagem aqui com toda certeza. Vou ser a certificação que essa metodologia funciona e eu quero trazer você também para o nosso ecossistema, para mais perto da gente. Quem sabe não é você aqui sentado daqui a alguns meses contando a sua história como um grande líder e um grande empresário. Venha conhecer também o nosso grande patrocinador, que é a Náutica Digital, um espaço aqui em Alphaville para mais de 130 pessoas sentadas. Aqui você pode fazer seu evento, gravar seu podcast, fazer o seu treinamento ou o seu talk show no nosso formato também. Tem muitas possibilidades para você. Yali, muito obrigado. Foi uma honra. Esse episódio ficou marcado na nossa história. Seu jeito dinâmico, sua sagacidade, a sua velocidade é admirável, mas eu sei que isso também é treinável, né? Que não é só talento inato. Teve muito treino, muita superação ao longo desse processo, para que as pessoas possam entender que elas podem acessar isso também, né? Perfeito. São 13 anos empreendendo, né? Errei muito, a gente erra até hoje. Então, a mensagem final que eu deixo é: queira viver o processo de transformação. E vai ser árduo, mas tenha um objetivo muito claro e viva esse processo. Busque pessoas que te dêem mentoria, que encurtem seu caminho. É muito caro você errar sozinho. Então busque mentorias através desses conteúdos que vocês
divulgam, através do Instagram das pessoas, sigam realmente quem pode agregar para sua vida, leia livros, participe de podcasts, palestras, tudo que você puder. Mas não esqueça nunca de você viver o processo, porque o conhecimento ele não traz resultado. O que traz resultado é o conhecimento aplicado. Então você tem que ter essa disposição de colocar o conhecimento em prática e a partir dali ir evoluindo para os próximos degraus. É isso. Foi um prazer ter você com a gente até agora. Espero que você esteja com a gente na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, com mais uma entrevista do Negócio em Foco. Até o próximo vídeo. Até lá.